Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje para trazer para vocês o pré-jogo de Santa Cruz e Vila Nova, jogo que ocorre nesse sábado às 19 horas no Arruda. Antes de tudo, queria mais uma vez agradecer a audiência de cada um de vocês. Nós somos muito gratos por tudo que vocês estão fazendo pelo nosso podcast. Informar que mais uma vez estarei deixando o link do nosso grupo de WhatsApp, um grupo que só debate coisas sobre o Santa Cruz, nada de novela, de política, de filme, de série, só o Santa Cruz interessa no nosso grupo. Vou deixar o link na descrição do vídeo do YouTube, do nosso canal lá no YouTube, basta você procurar no YouTube por Beberibe 1285, você vai encontrar, vai lá no vídeo desse pré-jogo e aí na descrição do vídeo estará o link para entrar no nosso grupo. Senhores, hoje estão comigo Gerailton Souza, Francisco de Assis, Reginaldo Cabral e Matheus Florencio, e nós vamos falar dessa rodada que é a 14ª, rodada que tem confrontos entre Botafogo e Imperatriz, Manaus e Ferroviário, Santa Cruz e Vila Nova, Remo e 13, Jacuipense e Paysandu. Santa Cruz, que é o líder com 30 pontos, e vai enfrentar o Vila Nova, que é o vice-líder com 24. E Santa Cruz que terá desfalques importantes para essa partida. Mas sem mais delongas, vamos lá debater esses assuntos com nossos participantes. Vamos lá! Bom, senhores, começando aqui a primeira pergunta, e essa pergunta eu vou direcionar a Reginaldo, o professor Reginaldo e a Matheus Florencio. Os atletas corais, mais alguns atletas corais foram diagnosticados com a Covid. Dani Moraes, Totti, William Alves, Paulinho, Pipico e Denilson foram os nomes da vez. E eu gostaria de saber a preocupação que isso traz com esses casos surgindo no time e quais nomes vão fazer mais falta para esse jogo contra o Vila Nova. A palavra é com vocês, começar com o Reginaldo e depois o Matheus. Fala, Maurício. O surgimento de casos de Covid no Santa e o seu posterior alastramento já tinha sido alvo de preocupação nossa há tempos atrás, quando o goleiro do reserva do Santa Cruz pegou e depois o goleiro titular pegou. Ora, se a doença tem um período médio de incubação, né, de dias, né, de alguns dias, só depois disso é que vai dar os sintomas para depois ser detectado. Nesses dias de incubação, o jogador teve contato com outros. Então é natural que esse processo de infestação, né, de contágio dos jogadores ocorresse mais cedo ou mais tarde. Menos mal ser na condição atual do Santa, que é 6 pontos à frente do segundo colocado. Então é uma perda, porque você tem nomes importantes aí, a defesa quase toda, né? E alguns nomes do ataque e tal. Mas antes agora do que no quadrangular final. Esperar que ainda virá contágio, né? Ainda vai haver mais jogadores do elenco
que vão se contaminar, passar por isso daí. Ainda bem, nós hoje temos opções de elenco, né? Nós temos opções. Evidentemente o time sofrerá uma perda de qualidade e uma perda de entrosamento, uma vez que peças titulares vão sair. Então é evidente que o time vai sentir, né? Poderia ter o elenco mais qualificado do mundo, mas se é um time que não vem jogando regularmente, são jogadores que não vêm jogando regularmente, que vão entrar no time titular, é evidente que essa falta de entrosamento, ela aparecerá e irá soar até, a depender do jogo, como falta de qualidade, mas na verdade será falta de entrosamento, o que é extremamente compreensível em virtude da quantidade de jogadores fora do time. Então, meus amigos, saúdo a todos. Vamos lá falar sobre essa questão aí, porque a minha posição sobre como o Santa Cruz iria se desenvolver nesse jogo mudou totalmente com esses desfalques, né? Questão da Covid-19. Então, vamos lá. Olha, para mim, esse jogo contra o Vila Nova, se a gente tivesse com todos os jogadores em condições de jogo, seria um jogo que seria um grande teste para vermos realmente a qualidade do Santa Cruz para a segunda fase, a fase final desse campeonato. E eu digo isso porque o Santa Cruz já se descolou muito do quarto colocado do seu grupo, tem tido diversas vitórias, né? E o Vila Nova é o time que está mais próximo dele na classificação e que vem tendo uma campanha parecida. Ou seja, é um time que vem demonstrando uma qualidade parecida com a qualidade que o Santa Cruz vem demonstrando, se não em futebol, porque também a gente não pode dizer que o futebol que o Santa Cruz vem jogando é um futebol de muita qualidade, se não no futebol, mas nos resultados, os resultados estão sendo muito parelhos. Você nos faz essa pergunta de qual jogador a gente vai sentir falta. Desses jogadores aqui citados, eu poderia dizer que os jogadores que a gente mais vai sentir falta são Pipico e Totti, tá? Totti porque para mim ele é o jogador mais regular do Santa Cruz nessa temporada. Ele é um jogador que quando ele não aparece muito no jogo, ele também não atrapalha. Ele é um jogador muito voluntarioso, ele é um jogador que apoia muito pela direita e também o Santa Cruz não fica muito aberto no sistema defensivo, porque ele é um jogador que corre muito, um jogador para mim que é o mais regular do Santa Cruz nesse campeonato até agora. Quando a gente fala de Pipico, a gente tem que lembrar das dificuldades que a gente estava tendo no começo do campeonato para conseguir concluir gols, fazer gols. E isso era uma coisa que a gente falava muito, e você querendo ou não, você gostando ou não, a volta de Pipico trouxe também para o Santa Cruz a volta dos gols para a equipe. E ele é o nosso artilheiro, ele é o nosso camisa 9, o nosso fazedor de gols. Então ele vai com certeza, a gente vai com certeza sentir muita falta. Na nossa última conversa, no nosso último podcast, a gente falou sobre Paulinho, se ele teria ou não vaga no time com o futebol que os jogadores do meio do Santa Cruz estavam jogando. Então a gente não pode considerar também um desfalque tão grande, porque a gente sabe que o Santa Cruz hoje tem peças para suprir a falta de Paulinho. O que me preocupa na defesa é que são os dois zagueiros titulares que não vão jogar, e defesa é uma coisa de muito encaixe. Então o Dani e o William Alves estão muito encaixados. A nossa defesa vem fazendo bons jogos. E termina que a gente vai perder um certo encaixe defensivo, mas eu tenho certeza que a gente vai ter bons jogadores substituindo e vamos ter calma nisso. Nesses desfalques, esses são os meus comentários. E esses casos que vêm surgindo no Santa Cruz, veja só, a gente está na 14ª rodada, a gente ainda, fora esse jogo, teremos mais 3 jogos. Então, eu espero que realmente que todos se recuperem rapidamente e que tenham poucos sintomas da Covid-19. Mas se é que tem um bom momento para se ficar doente dessa doença, esse é o melhor momento,
porque não teremos jogadores doentes, jogadores importantes como Pipico e Totti, e a defesa do Santa Cruz, doentes na próxima fase, né? O que é esperado é que, como pessoas jovens e atletas, eles não tenham uma piora do seu quadro de saúde, se recuperem rapidamente e possam voltar ao trabalho. Então, esse é a minha esperança, que eles fiquem bons logo e não vão mais adoecer daqui para frente no campeonato, tá? Esse é o meu posicionamento sobre essa questão. Mas ainda assim a gente vai poder ver os jogadores que estiverem em campo, o nível de futebol que vão jogar contra um time que vem bem na competição, e esse ainda para mim é um grande teste para a continuidade do campeonato. Ok, senhores. A segunda pergunta, também para o Matheus e para o Reginaldo. Dessa vez eu vou começar com a resposta do Matheus. É o seguinte, o Vila Nova ele é o segundo colocado do Grupo A, 6 pontos atrás do Santa Cruz e tem até agora 6 empates, 6 vitórias e apenas uma derrota na competição. Nos últimos 5 jogos, o clube tem 3 vitórias e 2 empates. E fora de casa, o time até agora tem apenas uma vitória, 4 empates e apenas uma derrota. O time base do Vila Nova é o seguinte: Fabrício no gol, Celcinho, Donato, Adalberto e Mário Henrique, o sistema defensivo, Pablo e Dudu na volância, o conhecido meia Alain Mineiro, o meia do time, Rodrigo Alves, Thales e também conhecido centroavante Enan lá na frente. O que esperar do nosso adversário para esse jogo? Como é que vocês esperam que ele venha, né? E a dificuldade vai ser grande ou vai ser mais um jogo para a gente passar de passagem como tem sido nos últimos jogos? Como eu estava falando, né? A gente dos times que estão no nosso grupo, o Vila Nova é o nosso maior desafio. Ele é inclusive um time que tem uma trajetória muito parecida com a do Santa Cruz, né? Essa questão de ter somente uma derrota, que é o nosso caso, é muito importante para a gente ver que ele é um time difícil de ser batido, né? Então eu realmente espero um jogo muito duro, um jogo muito difícil para o Santa Cruz sair vitorioso. E com os desfalques que a gente vem para o jogo, vai ser ainda um jogo ainda mais difícil. Eu observo também nos dados, nas estatísticas do Vila Nova, que ele só tem uma derrota e uma derrota fora de casa. Ele tem muitos empates fora de casa e somente uma vitória. Então, esse é um time que, pelos números, ele vem para fora de casa para empatar, tá? Então, ele virá com o que eu espero é que ele virá com essa perspectiva de esperar o Santa Cruz um pouco, ver como vai ser o comportamento do time tricolor, para então reagir de acordo com o comportamento do Santa. Eles estão cientes que o Santa Cruz vem com desfalques, então com certeza vai ser um teste para essa equipe do Santa Cruz. O Vila Nova, ele está a 6 pontos da gente, então uma derrota para o Vila Nova hoje implicaria em ficarmos apenas 3 pontos do Vila Nova, então é importantíssimo que saímos com a vitória, porque aí nós vamos realmente sagrar a nossa classificação e sagrar a classificação em primeiro lugar do grupo. Se não ainda matematicamente, mas moralmente e com certeza na próxima rodada matematicamente. Então eu espero que o Vila Nova venha para esperar o Santa Cruz um pouco no começo do jogo e aí então reagir de acordo de como o Santa Cruz vai jogar e jogar nas fraquezas que o Santa Cruz vai demonstrar no jogo devido aos desfalques que o Santa Cruz tem, tá? Ainda assim, eu espero uma vitória tricolor. Vai ser um jogo muito duro, eu espero uma vitória ou um empate, levando em consideração os desfalques, e espero realmente ver um time muito aguerrido para trazer o resultado positivo, tá? É esse o meu posicionamento sobre o que esperar do Vila Nova para o jogo. E peço atenção ao meia Alain Mineiro, que é um jogador muito importante para essa equipe do Vila Nova. Eu assisti alguns jogos e ele vem se demonstrando um jogador muito regular e de boa qualidade. Então é bom que haja uma boa marcação nessa criação do meio através do Alain Mineiro.
Então é isso. Maurício, questão do Vila Nova. Vila Nova foi o único time que conseguiu bater o Santa num jogo, inclusive o jogo que Itamar Scholle na segunda-feira pediu para sair, né? Quando da chegada da delegação a Recife, sob a alegação de que tinha recebido proposta e tal. Foi um jogo que nós cobrimos lá para a Rádio Tropical. É um time que na época, Alain Mineiro, que hoje é titular absoluto, Alain Mineiro, jogador que já teve sondagens pelo Santa Cruz, né? Mais de uma vez. Alain Mineiro, ele estava voltando de contusão, uma contusão seríssima, eu acho que de ligamento, e ele estava no banco. E o titular era Emanuel Biancuti, que inclusive fez o gol. O gol, inclusive, foi um gol. A falta foi batida com 8 minutos do primeiro tempo, a bola rebotada e ele pegou de primeiro um sem pulo. E eu acho até que Michael Cleito falhou, embora a bola tenha sido um chutaço, mas eu acho que ele pulou atrasado. Até porque a iluminação do estádio era péssima. O time do Vila eu não vi grande coisa, não. Ele só mostrou ser um pouco perigoso quando o Santa se lançou todo à frente, porque estava perdendo o jogo, e aí se abriu muito atrás. E aí no contra-ataque eles tiveram a oportunidade de fazer o segundo gol. Não fizeram, acho que Tinga cortou a bola no contra-ataque. É um time técnico, mas é um time em que tem o seu setor defensivo muito bem postado, com uma altura considerável, mas lento. Então eu acho que se o Santa Cruz, a saída para o Santa Cruz é tocar a bola com velocidade, não ter posição fixa do meio para frente, haver mobilidade dos jogadores e velocidade no toque, eu acho que consegue envolver bem a defesa do Vila. Porque times que são bem postados e que têm uma defesa, um sistema defensivo lento, se você tiver posições fixas, você facilita o trabalho do marcador. Então eu acho que o Santa Cruz precisa dar velocidade nesse toque para poder envolver essa defesa que é bem postada. Setor de ataque, o Vila não é um time que tem um ataque extraordinário. O destaque maior aí é Enan, que no jogo contra o Santa deu um certo trabalho no primeiro tempo, mas nada de outro mundo não. Então eu vejo um time que é um time competitivo para o que é a Série C, mas não é um time extraordinário, fora de série, não. É um time que deu liga. O Vila faz tempo que não frequenta uma primeira divisão. Frequentemente é um time que está na segunda divisão. Mas também teve problemas muito internos e isso fez com que o Vila caísse para a terceira divisão. Começou o ano até mal, depois foi se recuperando. E na Série C, Bolívar conseguiu dar um senso de marcação e o time foi não perdendo e ganhando algumas vezes. Você pode ver que o número de empate do Vila é muito grande. Assemelha-se muito a um estilo Itamar Scholle de jogo. É um time que gosta muito de tirar espaços e marca muito para depois buscar a vitória. O último jogo fora de casa, dentro de casa, ele até pressionou o Remo. Perdeu um pênalti, mas o Remo em algumas estocadas foi bem perigoso. Não é nada de absurdo, não é nada do outro mundo. Acho que o Santa Cruz tem um time, embora com os desfalques, é um time de melhor qualidade, mas é um jogo difícil. É um jogo difícil, como todo jogo da Série C é difícil. E o Vila é o segundo colocado. Não quer queira, quer não, é o time de segunda melhor campanha. Então é esperado que o jogo seja um jogo duro. Seria importantíssimo para o Santa Cruz a vitória, porque aí já garantia matematicamente a classificação. Ok, amigos. Vamos agora trocar de dupla aqui no nosso podcast. Saem Reginaldo e Matheus e entram Gerailton e Francisco de Assis. Meus amigos, como eu já falei no começo do programa, nós temos esses casos de Covid e mais uma vez eu lembro
o Dani Moraes, o Totti, o William Alves, Paulinho, Pipico e Denilson apresentaram a Covid essa semana e estão fora do jogo. Para vocês, qual a escalação ideal do Santa Cruz, já que não teremos essas peças, a maioria titulares, à disposição para esse jogo? Vamos lá, Maurício. Saudações santa cruzenses, a todos os ouvintes, a todos os torcedores do Santa Cruz. Parece que a Covid chegou de vez no Arruda, né? Parece que está acontecendo o que a gente temia tanto. Nós já conversamos sobre isso em alguns podcasts aí, alguns anteriores, né? E era meio que anunciado, né? E por mais que se tome cuidado, esse é um vírus. Veja, eu não tenho mérito nenhum para falar como médico, mas pelo que aparenta, pelo que a gente vê no dia a dia, é que por mais que você faça, se proteja, você está vulnerável, né? Ainda mais um time de futebol que viaja, né? Que tem contato o tempo todo. Por mais que o atleta se cuide, eu sempre acho que ele está suscetível a ser contaminado. A gente lamenta, né? Em primeiro lugar, a gente lamenta, antes do futebol, antes do trabalho, está a saúde dos atletas e dos seus familiares e de todos aqueles que estão em sua volta. A gente lamenta, né? Pede a Deus para que possam se recuperar o mais breve possível, para que não tenham danos maiores, né? Que possam retornar, né? Veja, hoje a gente tem o Dani Moraes, o Totti, o William Alves, Paulinho, Pipico e Denilson, né? Já tínhamos Negueba semana passada. Marcelo Martelotti não deve voltar ainda também, porque deve estar cumprindo a quarentena. E pode surgir ainda outros atletas, né? Já tivemos o goleiro reserva, o Luiz Fernando, o Maicon Cleito, goleiro titular. Então, assim, o Santa Cruz está tendo casos pontuais, né? Não está vendo aquele surto e pegando todo o elenco de uma vez. Isso dá para administrar do jeito que está hoje, né? Nós temos um elenco, ainda bem, né? Nós temos um elenco, mas vai dar dor de cabeça a montar, né? Por exemplo, a gente vai ficar aí sem 3 zagueiros: Dani Moraes, William Alves e Denilson. Quem será a zaga do Santa Cruz? Né? Quem será a zaga? Será Célio e Erivelto? Nunca jogaram juntos, eu acho, né? Quem vai ser a lateral direita? Júnior? Né? Paulinho já não vinha, estava voltando, então não tinha recuperado a sua vaga de titular, né? A gente perde Pipico, que é o atacante que faz gols no Santa Cruz. Eu acredito que o Santa Cruz deve ir de Maicon Cleiton, Júnior, aí Erivelto e Célio, e eu iria com Leonan na esquerda. Bileu, André, Chiquinho e Didira, e eu iria de Vitor Rangel e de Jaderson. E aí você tem um problema para compor o banco, né? Eu acredito que o Santa Cruz vai acabar trazendo jogadores do Sub-23 aí para esse jogo, para compor o time para o jogo de sábado contra o Vila Nova. Eu espero que não apareçam mais casos, né? Claro que nós já falamos aqui, nós não queremos que essa doença contamine as pessoas, nem tampouco os jogadores, mas se a gente analisar friamente, veja torcedor, não estou dizendo que há um momento adequado. Doença é doença, nunca é adequado estar doente, né? Nunca é bom estar doente. Mas o momento que a gente vive hoje na competição como líder, praticamente classificado, matematicamente ainda não, mas praticamente classificado, e com a gordura, né, eu acho que num momento como esse é muito menos prejuízo
do que acontecesse se a gente estivesse num momento difícil, lutando pela classificação, ou até no quadrangular da segunda fase, né? Que é extremamente decisivo. Eu não desejo para ninguém, né, que time nenhum passe por isso, mas eu acho que esse momento, repito, muito cuidado no que eu estou falando. Esse momento não é que é adequado, né? Mas é um momento que aparentemente vai trazer menos prejuízo para o Santa Cruz. Acho que é isso, Maurício. Saudações corais, Maurício, amigos, companheiros aqui do podcast e também aos nossos ouvintes. É situação complicada, o que era de certa forma esperado, e menos mal, porque não existe momento bom para esse tipo de coisa acontecer, menos mal que isso está ocorrendo agora, quando o Santa Cruz já está virtualmente classificado para a próxima fase e está com gordura para queimar nessa rodada, ele não perde a liderança nessa rodada. E infelizmente era esperado, desde que apareceu Luiz Fernando e depois Michael Clayton. A gente sabe do potencial de contágio da Covid-19, então era muito presumível que uma hora ou outra isso fosse estourar. Aconteceu com o Imperatriz no início da competição. O São José recentemente, acho que teve, não sei se foram 19 atletas, sei que foram mais de uma dezena de atletas, tanto que para ele enfrentar São José não, São Bento, né? Para ele enfrentar o Criciúma de Itamar, eles tiveram que pegar um goleiro reserva e improvisar o camarada jogando na linha, porque senão eles perderiam por WO. Enfim, menos mal que isso tenha ocorrido agora. Agora, respondendo a pergunta objetivamente, entraria com Michael Clayton. Na lateral, eu sei que Bileu já jogou com o próprio Martelotti em outros tempos, né? 5 anos atrás, de lateral improvisado. Mas eu colocaria Augusto Potiguar, que já foi da posição, para preservar Bileu na função que ele vem tão bem como volante. Então, Michael Clayton, Augusto Potiguar na lateral. Na zaga, não tem o que fazer, Célio Santos e Elivelton, o que é preocupante, que Elivelton mostrou-se pesado na última partida dele. Na lateral, Leonan, que dificilmente vai ocorrer, Martelotti tem uma preferência inexplicável por Peri, mas eu entraria com Leonan. E no meio campo, Bileu, André, Didira e Tinga. E na frente eu entraria com Chiquinho e Vitor Rangel. Não há muito o que fazer. Eu colocaria esse time em campo. Para finalizar, nossa última pergunta também a Francisco e ao menino Gera. O que esperar do Santa nessa partida, né? O time vai cair muito por não ter essas peças disponíveis? Ou será mais um jogo fácil, apesar dessas peças que irão faltar para esse jogo? Será que as peças que vêm do banco vão conseguir manter o nível de competitividade do time ou a gente perde muito com essas peças fora? Inevitavelmente vai perder qualidade. São muitos desfalques. E alguns deles bem importantes. Por exemplo, o Totti. Totti é um desfalque seríssimo. É o jogador mais regular do elenco. Eu estou cansado de dizer isso, já disse isso em vários podcasts. Vai fazer muita falta. E Pico é nosso melhor atacante. Vai fazer muita falta. Paulinho, ele foi muito importante ao longo da temporada, principalmente na era Itamar, mas como o Reginaldo já levantou, ele não tem feito falta assim nos últimos jogos, nessa dinâmica de jogo diferente que Martelotti implementou. E ele ficou muito tempo parado, quando voltou, ele não voltou tão bem, o que não dá para culpá-lo, estava sem ritmo, etc. Então, nessa altura, não é um desfalque tão forte.
Mas faz falta porque é uma opção a menos e é um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Dani Moraes faz falta? Faz. Porque o Célio Santos nem tanto, mas o Elivelton não mostrou. Ele fez gol, né? Não lembro nem qual foi o jogo que ele fez gol, mas a última partida de Elivelton foi preocupante. E o Vila Nova, diferente do Imperatriz, diferente do Botafogo, da Paraíba, vem muito bem na competição. É o único adversário que já derrotou o Santa Cruz. E não é só por isso, é justamente pela campanha que eles vêm fazendo. Salvo engano, são 10 jogos sem perder. Então, vai ser um jogo mas muito difícil mesmo. Claro que eu não aceitaria certo discurso de derrota antecipada, aquelas desculpas que muitas vezes a gente vê o atleta dar, o treinador dar diante das dificuldades, que a gente sabe que nesse momento são muitas realmente. Eu, de certa forma, estou aliviado pelo fato do Santa Cruz, nessa rodada, mesmo que ele perca, a liderança continuará com ele, a gente abriu uma gordura muito boa. Mas, ao contrário das outras partidas, é preocupante sim, pelo nível do Vila Nova. Costuma-se dizer que quem entra para jogar, vai se esforçar tanto, aí a ausência do titular é compensada. Isso tudo é muito teórico. Muito teórico. E normalmente não existe reserva melhor que o titular. O reserva é melhor que o titular quando o treinador é teimoso, faz a opção errada por N motivos. Mas o normal é que o titular seja melhor que o reserva. E sem o titular, e sem muitos titulares, como é o caso, a situação preocupa. Então, está longe. A gente está longe de ver facilidade nessa questão. Vai ser um dos jogos mais difíceis do Santa Cruz, se não for o mais difícil dessa Série C. Eu prevejo um jogo difícil. Eu arrisco dizer que um empate seria um excelente resultado. Não estou pregando aqui que o Santa Cruz entre em campo procurando empate. Que isso fique claro, não estou pregando isso aqui. Mas é o tipo do jogo que, diante das circunstâncias, um empate, mesmo sendo em casa, seria um resultado a se comemorar. Sobre, sobre o que esperar do Santa Cruz nessa partida, Maurício, com esse momento aí, com que a gente falou aí sobre os atletas com Covid que vão desfalcar o time, por mais peças que a gente tenha disponíveis, eu acho que desta vez, a gente vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, o Vila Nova é um time, assim como nós, também vem bem, né? Difícil de ser batido, já tem uma invencibilidade aí interessante na competição, e vale ressaltar que é nossa única derrota, né? Nós só perdemos por Vila Nova nessa competição, aquele gol lá do Biancucci, do primo do Messi, que ele achou aquele gol, que nunca mais ele acha daquilo, aquele que nem o Cometa Halley. De 30 em 30 anos, passa um. Então, eu acredito que a gente vai ter essa dificuldade, veja, não pelos atletas que irão entrar, né? Minha preocupação maior é a zaga, né? É a zaga completa, né? Mesmo na lateral esquerda, que a gente não tem ninguém com Covid, a lateral esquerda já né? Essa, essa coisa que a gente já conhece aí, né? Essa dificuldade aí com essa lateral esquerda. Então, a lateral esquerda a gente já tem um problema e Marcelo já não ajuda porque ele insiste em Peri. Mas a dupla de zaga e a lateral direita, eu acho que preocupa muito e compromete muito o setor defensivo e até o setor ofensivo, porque a gente sabe que o Santa Cruz tem usado muito o Totti ali pela direita.
Se a gente observar, no jogo passado contra o Imperatriz, dos 6 gols, 5 deles aconteceram pelo lado direito. Então, o lado direito de Santa Cruz é o lado mais forte. Mas eu acredito que a gente possa sim ganhar o jogo. Talvez não como a gente ganharia se tivesse com um elenco disponível. Mas como não temos, acho que vamos para o sacrifício. E eu espero uma vitória, sim. Não fácil, mas espero uma vitória por conta da circunstância do elenco do Santa Cruz, que está afetado pelo Covid-19. Mas eu espero uma vitória do Santa Cruz, sim. Então é isso, senhores. Agradecemos mais uma vez a audiência de vocês. Pedimos que compartilhem o nosso podcast com amigos, porque a torcida coral realmente sente falta, né, de conteúdo diretamente e exclusivo do Santa. Agradecemos a cada um de vocês, a audiência. Nos encontraremos no pós-jogo, certo? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube! Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.